Bonsoir, madame et messieurs. J'espère que vous allez tous très bien, ça va? Sejam muito bem-vindos. Hoje a live... Pardon, je sanglote. Estou soluçando, não consigo parar. On va dire en français, les sanglots, tá? E o verbo soluçar é sangloter. A gente fala assim. Pardon. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a cidade de Bordeaux, mas antes da gente iniciar, eu quero falar um pouquinho de Paris, sobre a Belle Époque, e da Belle Époque à Segunda Guerra Mundial, beleza? Então peço desculpas aí pelo soluço. Tô tomando água aqui para ver se dá uma melhorada. Já travei a respiração, mas ainda tô meio... Vocês estão vendo aí, né? Mas é isso, não tem problema não, pessoal. Então vão chegando, vão tomando aí seu lugar. E a live de hoje está bem interessante. Como é que tem sido aí? Vocês têm gostado das outras? Comente aqui. Depois que ela terminar, eu vou deixar no feed. E eu gostaria de saber de vocês. Se ela foi bacana, se você gostou, se foi um conteúdo que agregou... se agregou valor e, consequentemente, para a semana da fluência no francês, saiba que você vai aprender muito mais, realmente, com contextos práticos. Isso aqui é só um aquecimento, tá, pessoal? Nessas lives, para introduzi-los na história da França, de algumas cidades bem importantes e coisa e tal, tá bom? Salut, Madcleide, Carla, Ele, bonsoir, les amis, sejam muito bem-vindos, Lele Cavalcante. Então vamos lá, pessoal, da Belle Époque à Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então vamos lá. Durante a Belle Époque, o que foi a Belle Époque? Foi um momento que houve grande expansão econômica de Paris e foi uma expansão econômica significativa. Então, em 1913, a cidade ela já tinha mais ou menos 100 mil empresas que empregavam aí cerca de 1 milhão de trabalhadores. Então, entre 1900 e 1913, 175 cinemas foram criados em Paris. Olha só a quantidade, hein? Bonsoir, Gustavão, seja bem-vindo, você é très bienvenu, mon ami. Ou seja, olha isso, o tanto de cinema que foi criado nessa época, tá? Além disso, numerosas lojas de departamento também nasceram e contribuíam assim para o engrandecimento da cidade de Luz, d'accord? Então, duas exposições universais, elas deixaram uma grande marca sobre a cidade. Quais foram essas? A Torre Eiffel, ela foi construída então para a exposição de 1889, foi o centenário da Revolução Francesa, tá, pessoal? E aí, o que houve? Houve o acolhimento de 28 milhões de visitantes. Olha a quantidade de pessoas aí que eles conseguiram, vamos dizer, chamar para esse evento, hein? E a primeira linha do Metropolitano de Paris, ou seja, do metrô, o Grand Palais, tá bom? O Grand Palais, o Petit Palais e a Ponte Alexander III, beleza? Le Pont Alexander III. E eles foram inaugurados, então, à ocasião da exposição de 1900. A qual ela recebeu 53 milhões de visitantes. Olha isso, pessoal. Parecia que todo mundo vivia ali em torno, verdadeiramente, da cidade, né? As pessoas tudo queriam conhecer, queriam ver, vivenciar e participar desses momentos históricos, não? Então, vamos lá. A indústria, progressivamente, começou a se deslocar para os subúrbios próximos, onde havia mais espaço. Então, tinha mais espaço disponível. A Renault, Boulogne-Billancourt, Citroën, comment on va dire ça? Suresnes também. E essa migração toda foi a origem do quê? Da banlieue rouge, do banlieue rouge, les amis. Entretanto, certas atividades ficariam fortemente implantadas dentro da cidade, ou seja, no intramuros, em particular a imprensa e a publicação, tá? Quando a gente fala banlieue em francês, vai significar, é como se fosse subúrbio, a gente pode falar... correlacionando aí com a favela e coisa e tal, tá? Salut, Isa, como ça va, mon ami? Ou seja, vamos lá, pessoal, ou seja, da Belle Époque aos anos malucos, então Paris ela conheceu o apogeu da sua influência cultural. E, notavelmente, essa influência ela estava em torno dos bairros de Montparnasse e Montmartre. Por quê? Porque ela acolhia muitos artistas, e artistas, vamos dizer, muito conhecidos, très, on va dire, célèbres, des vedettes vraiment de l'art. Então, são estrelas da arte. Picasso, Matisse, Braque, Fernand Léger, todo esse pessoal aí, então, andavam para lá e para cá, em Montparnasse, Montmartre, ou seja, a cidade era verdadeiramente luz, hein, pessoal?
Salut Tassou, bonjour, oh pardon. Bonsoir Mimi, ça va bien? J'arrive très bientôt. Alors, em 1910, então, a grande cheia do Sena, pessoal, ela provocou uma das maiores inundações que a cidade, tipo assim, conheceu. E ela causou um prejuízo de cerca de 3 bilhões de francos em prejuízo. Então, imagine, um prejuízo enorme, hein? Durante a Primeira Guerra Mundial, a Paris ela foi poupada desses combates diretos e ela sofreu alguns bombardeios, tá? Tiros de canhão alemães, mas só que eles não eram com o intuito realmente de destruir, de conflito. Era apenas para, vamos dizer, uma operação de caráter psicológico. Então era mais para deixar as pessoas, vamos dizer, operação do medo mesmo, tá? Então vamos lá. Entre guerras, quando se desenrolou, sobre um fundo da crise social e econômica, o poder público, em resposta a essa crise de habitação, ou seja, não tinha local para as pessoas, então eles votaram uma lei, a lei Loucheur. Loucheur. Que lei é essa? Eles criaram habitações, les habitations à bon marché. Bon marché em francês vai significar barato, tá? Então, eram moradias a um preço social, um preço bem bacana. E elas foram erigidas no lugar da antiga Enceinte de Thiers, tá? Os outros imóveis parisienses são essencialmente dilapidados e eles constituíram focos de tuberculose. Então, o que aconteceu? A densidade urbana era muito, então ela culminou em 1921. Paris intramuros, apenas, vamos dizer, dentro da cidade, aí ela contava com cerca de 2 milhões de habitantes. Então, para aquela época era muita gente, muita... Beaucoup de personnes, beaucoup de monde, nous disons en français, les amis. Ok? Então, vamos lá, continuando aqui. Paralelamente, loteamentos se desenvolveram por todos os cantos no entorno da cidade. Só que essas banlieues que eu acabei de falar, né? Onde a expansão se faz de modo, vamos dizer, anárquico, então não tem organização e frequentemente em campos abertos sem organização nenhuma e sem serviços públicos. On va dire, né? C'est le bordel, tá? Bordel, em francês, pessoal, significa bagunça, tá? Então, bagunça era aquela bagunça, tá? No decorrer da Segunda Guerra Mundial, Paris, então, declarada como cidade aberta, desde a Batalha da França, ela foi ocupada por Wehrmacht, em 14 de junho de 1940. E ela ficou relativamente poupada. Como assim? O governo do Marechal Pétain ele se instalou em Vichy e Paris cessou, então, de ser a capital. E ela se tornou a sede do comando militar alemão na França, tá? Eu ia até ler em alemão aqui, mas só que eu não vou me arriscar, não. Que eu não vou conseguir falar. Que tá do jeito que está escrito aqui. Então, em 23 de dezembro de 1940, pessoal, o engenheiro Jacques Bonsergent é o primeiro membro da resistência a ser fuzilado em Paris. Isso mesmo. E em 16 e 17 de julho de 1942, houve então o quê? La Rafle du Vélodrome d'hier, ou Veldiv. Tá? A apreensão que é de 12.884 judeus, isso mesmo. Então foi a mais massiva aí da época na França, tá? Então tratando-se da maioria de mulheres e crianças, infelizmente. E aí ao se aproximarem as tropas aliadas, a resistência francesa, ela desencadeou então uma insurreição armada no dia 19 de agosto de 1944, tá, pessoal? E essa liberação de Paris ela se fez no dia 25 de agosto, com a entrada em Paris da 2ª divisão blindada aí do general Leclerc. Bonsoir, Vision de la Bruja. Vera Lúcia, sejam bem-vindas, hein? Vous êtes très bienvenus, mes amis. Continuando aqui, pessoal, a gente já está terminando essa parte aqui da Belle Époque, a Segunda Guerra, tá? Do general Leclerc. Então, quem comanda aí é o capitão Raymond Dron. E aí ele consegue passar pelas linhas inimigas com sua 9ª companhia, tá? Le Régiment de Marche de Tchad. O general, então, von Schulitz, ele captura, então, o que? Executar as ordens de Hitler, demandando a destruição da cidade. Então, ele já recebeu a ordem lá de quebrar tudo. Só que ela foi relativamente poupada desses combates. Então, Paris é uma das raras comunas da França, a gente pode dizer assim, a ser condecorado com o título de Compagnon de la Libération, ou seja, companheiro da liberação, tá, pessoal? Então, por isso que ainda a gente pode chegar lá em Paris e ela está, vamos dizer, presque intouchable, quase intocada, né? Mas é isso aí. Agatha Pandres, seja bem-vindo. Pinto Washington, ça va, mon ami? Seja muito bem-vindo, Washington. Como ça va? Ulala.
Então vamos lá, começando o temporal aí, l'orage. Pessoal, então essa foi a parte aí que eu separei aqui para vocês falando da Belle Époque, tá? A Segunda Guerra Mundial aí de Paris, beleza? Então agora eu vou falar para vocês sobre a região de Bordeaux, um pouquinho de história e de tradição, tá bom? Então vamos lá. Bordeaux, pronuncia-se dessa forma. Você vai ver que a escrita ali E-A-U-X, aí você às vezes quer falar Bordeaux ou coisa do tipo. Não, pessoal. Quando você vir, então, a junção do AU, esse fonema, você vai sempre falar O, tá? Ou seja, Bordeaux, como se tivesse um O e o acento circunflexo, tá bom? Então, vamos lá. Na França, essa região ela é consagrada e conhecida ao redor de todo mundo pela sua elegante e sofisticada produção de vinhos. Então, quando a gente fala Bordeaux, já vem o quê? Du vin Bordeaux, du vin rouge. Então a gente já pensa em vinho tinto, vinho Bordeaux e dessa forma. Ela também é uma das cidades mais antigas e pioneiras, desde sempre exaltada pela qualidade de cada rótulo que é produzido então nessa região. Segundo os registros da história das vinícolas bordalesas, desde o século IV, já se podia ler sobre a perfeição dos vinhos da região, ao que fascinado escreveu o poeta galo-romano Ausone, tá? Então, com uma história longa e repleta de tomadas e retomadas, conquistas, reconquistas e surtos de míldio e filoxera, que são pragas que atacam as videiras, tá, pessoal? Essa região, ou seja, a região de Bordeaux, ela foi sendo moldada, ela foi sendo criada, ou seja, esculpida para formar, para conceber os vinhos mais famosos e finos do mundo, tá bom? Então, da poesia para a adega, a história do vinho bordalês, tá? Ou l'histoire du vin Bordeaux. Pessoal, enquanto eu escrevia sobre as propriedades aromáticas e as notas dos vinhos, Ausone ele também produzia ele mesmo vinhos, tá? Então, talvez por ser um grande entusiasta e enaltecer os vinhos de Bordeaux, o seu nome hoje está estampado em um dos grandes vinhos, Saint-Émilion, tá? Excelente vinho de Bordeaux. Se nós fôssemos recontar essas histórias de guerra e todas as disputas pelo território francês, esse artigo aqui de vinho ele ganharia o quê? Um caráter puramente histórico. Mas o que sabemos aqui por certo é o seguinte: esse período destacado ele também coincide com a consolidação da viticultura na época, que era dominada pelos romanos, tá? Na região da Aquitânia, e logo após ter chegado ao Rhône, tá? Depois desse período, houve a separação então causada pela Guerra dos 100 Anos e a reunificação conquistada em 1453, ou seja, ou 1453, que a gente pode falar aqui, 1453. Então, na live de ontem, perdão, da Vantier, eu mencionei, eu falei como que a gente pode fazer a leitura aí dos números em francês, quando se tratar das datas, tá? Você pode ler dessa forma, 1453, 1453 ou 1453, tá bom? Você lê em par. Então, o que aconteceu? Depois desse período aí, a separação causada pela Guerra dos 100 Anos, a reunificação conquistada em 1453, houve a permissão e a continuidade da exportação do bom vinho francês para a Inglaterra, tá, pessoal? E a partir daí, os vinhos bordaleses, que já tinham construído uma boa reputação, já desde 1152, apenas caíram mais nas graças e nas taças dos franceses, dos ingleses, dos holandeses e para o mundo todo, podemos dizer assim, tá bom? Bordeaux, qualidade e quantidade, pessoal. Isso que eu achei muito interessante sobre a cidade aqui, a região, vamos falar aqui de Bordeaux, tá? Falando da cidade, não. Não é apenas a qualidade dos vinhos bordaleses que chama a atenção de quem gosta de vinho, né? Os números também impressionam muito. E olha só, prestem atenção. E mostra por que nessa região se concentra a maior quantidade de vinícolas de grandes extensões. É isso mesmo, pessoal. Olha que bacana. Mesmo a famosíssima Borgonha, ela não tem vinhedos tão extensos como essa região aqui de Bordeaux. Para vocês terem uma ideia, o departamento, que a gente fala que é a divisão administrativa, né? No caso aqui, de Gironde, onde está localizada a região de Bordeaux, ela tem cerca de 10 mil quilômetros quadrados de extensão. E a área vitivinícola de Bordeaux ela está em 110 mil hectares. Ou seja, pessoal, é muito chão para poder produzir vinho, hein? Vou te falar.
Uma nota aqui. A República Francesa, prestem atenção, ela se divide em 101 regiões, que por sua vez se dividem em departamentos, tá? Então, Bordeaux está localizado no departamento de Gironde, ou Gironde falando em português, que fica na região da Aquitânia, tá? Então, depois você pode rever a live aqui e pesquisar tudo isso que eu estou te falando, para você ter a visão, a parte das imagens e tudo mais, você pesquisar, tá? Vamos lá, pessoal. Então, essa extensão ela é responsável por produzir cerca de, escuta aí, hein? 6.500.000 hectolitros por ano, ou seja, é vinho para quantas adegas você quiser encher aí, basicamente. E a variedade das uvas e a grande quantidade de safras que eles têm, que eles conseguem, porque elas devem ser aos solos plano em geral e com um tipo de solo que favorece a drenagem, tá? Do mesmo, entendeu? Então, dessa variedade aí, pessoal, mais de 80% são destinados à produção de vinhos tintos, dentre as quais destacam-se Cabernet Sauvignon e Merlot, tá? E outras variedades também que a gente encontra em menor escala são a Cabernet Franc, Petit Verdot e Malbec, tá? E em raras concorrências a Carmenère, tudo bem? A presença de rios muito importantes também, que fazem com que a região seja bem abastecida, né, hidricamente, que são o quê? Garonne e Dordogne. Então, eles deixam as margens, como eu acabei de falar, bem, vamos dizer, para a uva ali, vai facilitar todo esse desenvolvimento dos vinhedos, tá? Por conta disso. E para fechar esse pacote com as condições perfeitas, a região se encontra no paralelo menos 45 graus. O que é isso? É considerado uma ótima latitude para se produzir de vinhos. Então é tipo assim, ela é como se ela tivesse todas as vantagens para que ela seja realmente essa região tão conhecida por conta do vinho, não é? E desse jeito não teria que ser como diferente então, pessoal. Uvas de qualidade, quantidade suficiente para as necessidades de todos os apreciadores do mundo. É isso aí. Então, reunindo todas essas características marcantes, Bordeaux tem ainda um último detalhe que lhe deixa ainda mais chique, são seus castelos, pessoal, que não são raros aqui nessa região, tá? Como assim? Por quê? É completamente comum a gente encontrar Le Château, tá? Château e o nome do vinho. Por quê? Porque em cada propriedade ali, vitivinícola, existe sempre um pequeno castelo, né? E o que deixa essa coisa mais atraente, fácil apreciação. Então, é dessa forma que os vinhos são produzidos aqui, então, em Bordeaux, beleza? Espero que você tenha gostado dessa parte, vamos dizer, falando da região e tudo mais. E eu separei aqui mais uma coisinha para a gente ver hoje, tá? Bem bacana. Então, por exemplo, 8 razões para você conhecer, para você ir a Bordeaux, tá? A cidade francesa, beleza? Vamos lá então. O que é o primeiro? A cidade, ela foi recriada, tá? Então é como se ela tivesse sido renascida e ficou muito, muito bonita, tá bom? Então vamos lá. Durante várias décadas, Bordeaux ela foi conhecida como La Belle Endormie, ou seja, a Bela Adormecida. Quando ela vivia uma espécie de coma. Como assim? Trânsito coagulando nas ruas, armazéns abandonados, tomando conta da área do rio, e as fachadas dos principais monumentos já estavam enegrecidos por conta da poluição, tá, pessoal? Então houve o quê? Um projeto de revitalização massivo e transformou a margem do Garonne, que são esses rios, Garonne e Dordogne, né, em parque público. Então tornou o centro histórico mais amigável a pedestres, bicicletas, limpou e deixou realmente um conjunto arquitetônico de pedra calcária do século XVIII, tá? E instalaram também modernos trams, que foi a primeira linha, foi aberta em 2003, então vamos dizer, recente, podemos dizer assim. Tanto foi feito que em 2007 o centro foi tombado pelo Unesco, e é o maior patrimônio urbano do mundo. Excusez-moi, les amis. E a cidade passou então a atrair franceses de outras partes do país, principalmente de Paris, para adotá-lo também como moradia, tá? Segundo, a cena gastronômica está bombando. Como assim? Então, jovens chefes estão revolucionando a gastronomia local, preparando pratos incríveis, tá? E muito inventivos. Então, ils sortent des sentiers battus. Sortir des sentiers battus em francês significa sair do comum, tá? Então, essa é uma expressão que a gente diz. Sortir des sentiers battus, beleza? Então, eles utilizam muitos produtos vindos de fazendas do sudoeste da França, como Milles e La Belle Campagne.
E serve receitas criativas, tem ambientação super descontraída e o melhor, que são pratos que não são caros, tá bom? Número 3, pessoal, o centro histórico é uma delícia para passear a pé, tá? Então, para você que gosta de andar, passear, vous promener. Então, vamos lá. O centro ele é compacto, ele permite que você faça tudo caminhando, enquanto você consegue observar as lojinhas de chocolate, doces, roupas, cosméticos, les cosmétiques et le vin, c'est clair. E vinho, é claro, tá bom? Então, entre elas aí surge o quê? Uma bela catedral gótica. Catedral de Saint-André. Ou o Grande Teatro, tá? O Grand Théâtre e o Musée des Beaux-Arts. Museu das Belas Artes, tá? Beleza? Então, vamos lá. Número 4, pessoal. A área da beira do rio ela é tão bonita que você vai ter vontade de ir para lá, de ficar lá o tempo inteiro. Então, ela foi totalmente revitalizada. A margem aqui do rio Garonne. E é um enorme parque público, com canteiros de jardim, onde o pessoal corre, patina, anda de bicicleta, passa o tempo, então, papeando, ou a gente gosta de utilizar muito o verbo aqui, francês é flâner. Flâner em francês vai significar isso. Você sair e curtir a vida, digamos, ficar sem rumo. Então, é um ótimo local para você flâner, tá bom? Então, na altura do quai de Chartrons, você vai encontrar também antigos armazéns que viraram lojas e cafés, tá? Então é um local muito bacana mesmo. Número 5, pessoal. Quinto motivo aí para você conhecer então, a cidade de Bordeaux. É uma das cidades mais bike life do mundo. Como assim? Ao lado de Copenhague. E Amsterdã ela é uma cidade muito amigável aos ciclistas. Então ela tem cerca de 200 quilômetros de ciclovia e sistema de compartilhamento público de bikes na rua, tá? Então é o famoso V3. E pedalar por lá é uma ótima forma de conhecer a cidade. Você pode ir andando ou pedalando, tá, pessoal? Très bien. Ela tem, número 6, bora lá, hein? Tem vinícolas em belos palácios para você visitar, tá? Então tem a visita, você pode ir conhecer o chateau e lá eles fazem degustar os melhores vinhos. Isso é muito bacana mesmo. É um passeio assim que você sai de lá, vou falar, você fala, putz, valeu a pena, hein? Então lá são mais de 4 mil propriedades de vinho em toda a região de Bordeaux. E muitas delas com ótimas estruturas para você receber visitantes, para eles receberem visitantes, com museus também, tá? Tours de degustação, como eu falei, aulas de culinária também, passeios de bicicleta entre os vinhedos, entre outras atividades, tá, pessoal? E aí, caso você queira, depois eu posso te passar essa minha lista para você dar uma olhada. E se você quiser viajar e já ter todas essas dicas, basicamente vai ter um guia pronto, tá bom? Vamos lá, número 7. Ela tem a Cité du Vin, que é um museu fantástico dedicado ao vinho, tá, do mundo todo. Então, esse museu ele já faz valer a pena ir a Bordeaux, tá bom? Porque a arquitetura rojada, além de ter uma arquitetura rojada, ele tem lojas, sala de workshops e um museu tecnológico cheio de recursos multimídia para você contar tudo que possivelmente possa ter a ver com o vinho, tá? É isso mesmo. Então você pode, número 8, pessoal, dá para você ir de Paris com o ônibus econômico da WeGo, tá bom? São ônibus bem mais baratos. A passagem custa aí cerca de 25 euros para 8 horas de viagem, ou seja, é muito barato. Claro, sem conversão, com conversão não há diversão, então, mas mesmo assim é um ótimo valor, tá? E claro, para quem não quiser aturar tanto tempo, você pode chegar lá com o voo da Air France ou trem TGV, tá? O Air France ele voa direto de São Paulo e do Rio para Paris. E indo com ela a Bordeaux, você passa no moderno novo lounge da capital francesa. E não precisa mudar de terminal para a conexão. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, com muito fato histórico, muita, vamos dizer, muita descrição aí sobre essa cidade de Bordeaux e esse contexto da região também. E é isso aí. Vocês têm alguma pergunta? Querem saber mais alguma coisa? Então não esqueçam, essas lives são apenas como um aquecimento para a gente estar aqui junto, compartilhando conhecimento, praticando. E não esqueça, do dia na próxima segunda, tá? Então a semana da fluência no francês vai ter o início. E lá a gente vai ter toda essa parte de contextos para viagem. Inicialmente, como eu falei, aqui é um aquecimento, eu vou falar um pouquinho das curiosidades, dos pontos mais importantes e coisa e tal.
Vamos ver se amanhã eu já faço sobre o Monte Saint-Michel e eu ia fazer também sobre Lyon, tá? Levando em conta aí, ontem nós fizemos a excelente live com a Rafa. Não sei se você já assistiu, mas assista aí no feed. Foi uma live muito, muito bacana mesmo. Lá a Rafa é aluna do Fale Francês de Verdade e hoje em dia ela mora na França, tá? Faz 2 mestrados e tudo começou como? Com a aprendizagem do francês. Ela aprendeu francês para poder morar fora, para poder estudar, fez o TCF e hoje em dia ela colhe os frutos. Então, se você acha que às vezes que é algo difícil, que não tem como, sim, tem como, com certeza. Existem caminhos e trajetos mais longos e mais árduos e existem caminhos mais curtos e mais rápidos. E é aqui que eu entro, porque eu consigo fazer com que você tenha não somente economia de tempo, mas principalmente de dinheiro, tá? Dinheiro a gente recupera, mas o tempo não. Essa é a questão. Por isso que eu fico às vezes tipo, caramba, quanto tempo eu perdi da minha vida estudando francês sem obter bons resultados. E às vezes pode ser assim com você também. Está estudando, já estudou, mas não obteve resultados positivos, bons resultados. Como assim? Você ainda não é fluente, você não atingiu a fluência, tá? Então é por isso que eu estou aqui, pessoal. É realmente para fazer com que vocês aprendam a falar francês e quebrem todos esses paradigmas, essas coisas que nos colocaram na mente, que a gente tem que estudar muito, ou muitos anos, e muita gramática e coisa e tal, tá bom? Então é isso. A gente se vê amanhã às 19 horas à nouveau, tá bom? Rendez-vous fixé. E eu te desejo uma ótima noite e veja e reveja, porque aqui, como eu falei já, blá, 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 muito rápido, é muito conteúdo, mas é um conteúdo de valor, pode ter certeza, tá bom? Salut, meus amigos, bonne soirée, au revoir.